Boa, 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 boa. Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui para a gente ficar bonito aqui no filme. Espera aí. Boa, boa. Bom, estamos retornando aqui com as nossas aulas de formação política. E já tem a 1 e a 2 aí. O pessoal procura aí a 1 e a 2 aí e acessa lá. A ideia não é fazer nada denso, nem nada, nem escolástico, né? A ideia é que a gente possa, conhecendo algumas obras, contextualizando essas obras e inserindo elas, é, que eu acho importante, de maneira sequencial. Ou seja, não é que essas obras elas precisem ser estudadas na ordem que eu estou colocando, mas eu quero que tenha uma lógica. Eu quero que a gente. Eu não quero fazer um zigue-zague. Eu quero ir colocando de modo contíguo algumas obras que a gente possa ter um fio condutor, que a gente possa interligar o pensamento. Né? E nas duas primeiras aulas que estão aqui no YouTube, Formação Política 1 e 2, eu falei bastante de alguns clássicos, né? Clássicos esses advindos da Europa, né? Marx, Engels, Lenin, e eu acho que hoje a gente já pode começar a falar de alguma coisa de América Latina, porque na aula de número 2, se eu não me engano, eu falo um pouquinho do imperialismo, mas eu ainda vou voltar a falar mais do imperialismo. Eu coloquei a obra lá do Lenin, falei um pouquinho da fase superior do capitalismo, mas a gente ainda vai avançar mais nisso. Nós vamos revisitar essa obra do Lenin, esse conceito, e com outros autores em apoio ao Lenin. Né? Eu até na última live que eu fiz aqui sobre a China, quem ainda não viu, assiste a última live da China, do conceito lá de desacoplamento, eu até mostrei um livro do Evan Rocha, né, do líder albanês, um livro muito bom sobre a questão do imperialismo. Eu gosto muito daquele livro. E ele vem auxiliar bastante o Lenin. Bom, hoje a gente vai falar, né, eu vou fazer uma coisa bem introdutória, porque essa questão do imperialismo é um grande desafio para setores da esquerda brasileira. Ela ainda está imersa num eurocentrismo, não consegue entender a importância da latinidade, do terceiro mundismo, não consegue entender os nuances da América Latina, e ela não consegue entender esses nuances por quê? Porque ela desconhece a formação da América Latina. Né? E se você não conhecer essa formação, que foi diversa, que foi uma formação mista e que é uma formação contraditória, porque ela é extremamente violenta, né? Formação da América Latina que a gente conhece, ela inicia com o extermínio dos povos autóctones e depois ela é complementada com a escravidão africana, com a escravidão negra. E o apogeu disso é a dura repressão ao povo pobre que vai ser formado, que vai ser amalgamado dessas três raças: o índio, o negro africano e o europeu pobre. Então, a violência ela aparece em todos os setores. E óbvio que essa violência ela obedece a um corte de classe. Só que isso, na América Latina, isso tem uma pregada de zigue-zagues. Isso não pode ser visto de maneira cartesiana. A gente não pode pegar o processo da Revolução Francesa e querer esquadrinhá-la para discutir algumas revoluções burguesas, se assim podemos chamar, na América Latina. A gente não pode pegar a Revolução Soviética de 17 e querer pautar a América Latina a partir daquilo. A gente não pode pegar a Revolução Chinesa de 49 e querer fazer uma analogia e exigir que os processos latino-americanos obedeçam uma ordem tal qual China e União Soviética. Isso
praticável, isso não é dialético, isso não é correto, e isso nos leva a um antro estreito. Isso nos leva a uma inflexão muito grande. É por isso que, muitas das vezes, essas seitas trotskistas, e aí preste atenção, né? Eu não estou aqui atacando o Trotsky, não. Eu estou atacando, nesse momento, as seitas trotskistas, porque é bom fazer um parágrafo. Existem coisas no pensamento do Trotsky, na escrita do Trotsky, que servem, que são importantes conhecer, que levam a uma reflexão. O Trotsky ele se tornou, ao longo da vida, um ser desprezível. Ele era o revolucionário da pequena burguesia, mas ele teve uma contribuição no processo revolucionário. Teve uma contribuição. Depois ele foi se bandeando com aspectos do caráter pequeno burguês inerente à classe da onde ele veio. Né? Por fim, se torna um pulha que tentou trair a revolução de várias maneiras. Mas, enfim, então, isso é uma coisa. O que o Trotsky escreveu lá que pode ser aproveitado é uma coisa. Agora, o que essas seitas trotskistas fazem na América Latina, em especial no Brasil, é uma coisa absurda, porque a interpretação deles do Trotsky é messiânica. É a lá Isaac Deutsche, entendeu? É uma coisa messiânica, como se o Trotsky fosse uma divindade, né? E, e ele é quase que um super-homem, porque ele, na cabeça dessas seitas, ele une teoria e prática de uma maneira tão simples que ele tinha a chave da vitória, entendeu? Ele era o sumo pontífice da revolução. Coisa de louco. Então, essas seitas, elas têm seríssimos problemas em entender a América Latina, os processos latino-americanos, e elas têm dificuldade de contextualizar esses processos, de relativizar esses processos com o dia a dia da luta e da busca, né, do movimento comunista a nível de se firmar. Que é óbvio que a gente vive um refluxo da história terrível nesse momento. Entendeu? Nesse maio de 2023, que eu falo aqui para os companheiros e companheiras que estamos nas ondas, nós vivemos um refluxo terrível. Desde a queda da União Soviética, nós ainda não conseguimos, e eu estou falando a nível do movimento comunista internacional, mas no Brasil, agora é o recorte especial do que eu vou falar, o Brasil não conseguiu ainda se refazer disso. Nós não conseguimos nos refazer da ditadura. Nós ainda pagamos um preço muito grande. Quando a gente vê processos que, a meu ver, né, a gente não, obviamente que a gente não pode quantificar nem qualificar processos de luta, e cada país tem a sua realidade, mas é, é inerente que o processo venezuelano é um processo que está avançado no contexto das lutas de classe, entendeu? Você vê a Nicarágua tem um processo de ebulição muito forte ali de discussão, o caráter daquele governo, o que ele vai fazer. E isso a gente também vê na Argentina. A Argentina passa por uma ebulição crescente lá desde 2002, lá, né? E isso é uma coisa que está muito viva na Argentina. Não que não esteja viva no Brasil. O Brasil está vivo. A vitória do Lula não pode deixar de ser vista como uma reação popular ao golpe da Dilma, ao governo Bolsonaro. Claro que foi, isso tem que ser observado, entendeu? Mesmo que no campo da política, que a gente não vai se furtar em chamar de pequeno burguesa, mas é uma reação, entendeu? É o que tem. Nós temos luta armada? Não. Tem perspectiva de luta armada? Não. Tem perspectiva de agudizar o processo com uma política de frente? Não, não temos, né? Então, quando você olha para a Venezuela, você vê lá um governo que se mantém lá a duras penas, bloqueio, luta, tentativa de golpe, porrada, guarimba, sabotagem, autoproclamado, Londres sequestrou o ouro da Venezuela. Olha que loucura. Eu vi essa semana que os Estados Unidos deu autorização, olha só, Estados Unidos deu autorização para os membros da oposição venderem ativos da companhia petrolífera venezuelana. É que pode, um cara que é da oposição, que não foi eleito, ele vai poder vender pedaço da empresa. Só não sei quem vai ter coragem de comprar, porque vai comprar e não vai levar, né? A não ser que eles criem todo aquele ambiente jurídico
de sequestro da empresa, para vocês verem um processo agudo que a Venezuela passa. E isso, por que eu fui lá na Venezuela, fui na Nicarágua, fui na Argentina? Porque ali há uma discussão anti-imperialista muito forte. Nesses três países, que são níveis diferentes de luta, todos esses três países convivem ainda com o Estado burguês, entendeu? A questão do socialismo, mesmo na Venezuela, onde está mais avançado, precisa se afirmar mais. Não é isso. A gente pode marcar um dia para discutir esses três processos. Mas esses processos têm uma característica anti-imperialista. Por eles reconhecerem a questão do anti-imperialismo e reconhecerem a questão da particularidade latino-americana da luta, isso talvez tenha os ajudado a ser essa vanguarda que eu estou citando aqui, entendeu? Então, isso para a gente é muito caro, compreender a realidade latino-americana, a nossa origem, a nossa formação, como é que nós assentamos bases para criar os nossos estados, né? Nós recortamos, né, a América Latina, criamos os estados-nação, muitos deles criados pelo interesse ainda do colonialismo, né? A gente não pode esquecer que a Gran Colômbia foi fragmentada pela Inglaterra, a gente não pode esquecer dos interesses ingleses na Prata, aqui no Rio da Prata, e o envolvimento inglês na Guerra do Paraguai, a gente não pode esquecer os interesses franceses e holandeses na região, assim como a gente não pode esquecer o Big Stick estadunidense, entendeu? América para os americanos, todas essas artimanhas do colonialismo, ora do imperialismo, para nos dominar, inclusive para nos dividir, né? Como foi o caso da destruição da Gran Colômbia, né? Que vai ser fragmentada pela conspiração inglesa, tentativa de morte do Bolívar, né? A conspiração do Santander, tudo isso está nesse contexto de particularidades que nós precisamos entender. Peraí que essa parada aqui está meio torta, né? Peraí, gente, deixa eu botar isso aqui. Acho que está menos pior, né? Parece que está tudo torto aqui atrás, mas é a câmera. Peraí. Acho que está menos pior, né? Bom, então, eu tenho muito desejo nesses encontros aqui, a gente falar muito de América Latina e muito de Brasil, sem, óbvio, esquecer o paradigma desses grandes vultos, Marx, Lenin, Engels, Mao, Stalin. Nós não vamos esquecer essa turma nunca, pelo processo que essa turma iniciou, né? O, o tiro inicial que essa turma deu, né, que deflagrou toda essa questão maior, que é a luta pelo socialismo no século XX e no século XXI. Então, eu não vou perder isso, mas eu quero pesar a mão na questão do Brasil e da América Latina, porque eu acho que há uma ausência desse debate na esquerda brasileira, principalmente nessa esquerda cirandeira, trosca, que ela parece ter sido pautada pelaquela Hannah Arendt, porque ela tudo para eles é ditadura, tudo para eles é totalitarismo, é perseguição, não tem liberdade, é autoritário. Estão achando que vão fazer uma revolução com puros, com gente trocando algodão doce. Só a cabeça deles. Mas isso é fruto desse corte de classe. Você pode ver que essas seitas troscas, como elas atraem esses setores das camadas médias, como eles atraem esse jovem universitário, muitas das vezes perdido, entendeu? Que acha que a luta política só uma fase da vida dele, que daqui a pouco ele desabrocha e vira meio verde, meio azul, entendeu? É isso. A gente viu que os partidos verdes viraram na Europa. Os partidos verdes na Europa, que no fundo, eram tudo trosco, hoje estão tudo apoiando a guerra.
hoje são todos belicistas. Isso acontece, o número de desbunde desses companheiros dessas seitas trouxas são terríveis. Depois eles vão tudo para a direita. Quando tu pega Sirquis, Gabeira, quando tu pega essa turma, pode ver que isso é tudo trouxa. Isso era tudo trouxa, que era aqueles trouxas de demonizar o Stalin dia e noite. Desbunda e desbunda vão. O que, que é? O desbunde está ligado também não só ao caráter, mas à falta de conhecimento. A dificuldade deles de entender a América Latina leva eles a acharem que a revolução é amanhã. Como ela não acontece amanhã, e nem hoje, nem ontem, nem depois de amanhã, eles entram em crise. Aí eles começam a querer achar culpados, e aí todo mundo é culpado, eles são os únicos puros que tentaram, então largam tudo, aí desbundam. Aí se retiram para pensar. Eu conheço um monte deles. Na minha vida eu conheci um monte deles. Ficaram por meio do caminho aí, quando me encontra, vem até, como é que você está? Tudo bem? Não tem nem moral para me olhar no olho. Entendeu? Ficaram pelo meio do caminho. Deles. O Fidel tinha uma frase que dizia o seguinte: a gente não tem que se preocupar com quem vai, nós temos que nos preocupar com quem fica. E eu falei a vida toda isso para meus companheiros em todos os lugares que eu militei e milito, que às vezes tinha alguma cisão, aí um companheiro foi embora, ou uma companheira, aí ele, pô, mas aí, João, o cara vai sair, deixa sair, meu irmão, deixa sair. A gente não tem que se preocupar, quer sair, o dia que se sentir bem, volta. Se também quiser sair, vai, nós temos que ficar preocupados com quem quer ficar. E acho que isso serve, né, para a gente balizar a aula de hoje sobre a questão introdutória. Entenda bem, eu não vou fazer nada aqui pesado, de muita leitura, de muito conceito. Isso a gente vai fazer com o decorrer do período. Hoje é a aula 3. Lá para a aula 1000, aula 1500, de repente a gente está pegando os conceitos e moendo eles aqui. Mas acho que no início a gente tem que começar de maneira bem leve. Porque se o vídeo for maçante, muita citação, isso aí fica banal, isso aí fica acadêmico demais para uma aula aqui hoje, né, para um bate-papo que é voltado para a militância e para a conscientização de massa, e com certeza muitos de vocês que ouvindo o que eu tenho para falar hoje, já não vai ser novidade. Muitos de vocês já estão no estágio de militância avançado, não vai ter novidade nenhuma do que eu estou falando aqui. Pelo contrário, pode até falar: pô, João, pensei que tu ia trazer mais coisa, trouxe só isso. Peço desculpa a esses companheiros, porque a minha ideia aqui é falar para aqueles que ainda não sabem nada, entendeu? Para que a gente possa, junto, ir subindo um degrauzinho aqui e ir melhorando o nível de consciência, porque essa consciência se reflete na luta, né? Quem sabe mais, luta melhor. Então, a ideia é a gente trazer mais pessoas para esse debate, e aí, obviamente, fica todo mundo à vontade para fazer alguma crítica. Deixa eu só tirar um negócio aqui, gente. Para fazer alguma crítica, João, não gostei disso, ou faltou isso, a gente vai melhorando. Entendeu? Lá no Formação Política 4, a gente tenta melhorar. Porque agora eu vou fazer assim: a gente vai fazer um de América Latina, um de Brasil, um do mundo, que é a contemporaneidade, né? Pá, pá, pá. Vamos visitar esses processos de luta no mundo todo, vamos visitar a Revolução Chinesa, vamos visitar a Revolução Soviética, vamos continuar trazendo os clássicos do marxismo-leninismo aqui para discussão. Isso aí não vai parar. O que eu quero é já introduzir a América Latina, porque nós estamos com o nosso continente pegando fogo. A Venezuela está sob boicote e o fogo terrível do imperialismo. Cuba nem se fala. Dificuldade piorou, que já era ruim, está pior. A Nicarágua sob forte fogo do imperialismo também. A Argentina num processo de estrangulamento econômico dificílimo. A coisa lá no Equador também não vai bem. No Peru, eu vi hoje que já querem até cancelar a destituição do Castilho. Já perceberam que fizeram merda, entendeu? Já perceberam que vacilaram lá, porque a luta lá não parou. Então, eles já perceberam que tem que dar um passo atrás. Gente, deixa eu só acertar um negócio aqui. O Haiti, caos terrível no Haiti. Já se fala em novas tropas da ONU para tentar estabilizar a região. O Brasil, a paz aqui é paz dos cemitérios. Aqui não tem paz. Aqui, isso aqui é um caldeirão prestes a explodir.
entendeu? No Chile, a esquerda cirandeira, eleitoreira, deu mole. Na Colômbia, já ouvi dizer ameaças, inclusive, de golpe de Estado. A Colômbia não é um país independente, tem 7 bases americanas ali. Então, porra, o México, o Obrador parece que despertou para a vida, está radicalizando em cima dos gringos. Então, o nosso continente é um continente que porrada não para de comer. E a gente tem que saber disso. Nós temos que saber o que está acontecendo na América Latina, porque o fragmento dessa América Latina reflete aqui no nosso país, reflete na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, entendeu? Então nós temos que estar atentos com a América Latina. Por quê? Porque quando a gente estuda a América Latina, fica fácil para a gente entender o que é imperialismo e o que é nacionalismo. Dominando minimamente o conceito de imperialismo e o nacionalismo, principalmente o nacionalismo revolucionário, aquele de Martí, aquele de Fidel, cara, você vai entender como é que você vai pegar o marxismo e vai usar ele aqui no Brasil, não de maneira dogmática, não como um tacão. Tu vai usar ele aqui de maneira a se adaptar à realidade. Salve Mariátegui, entendeu? Salve Mariátegui. Então, quando a gente vê que o Mariátegui é um expoente até hoje, o Mariátegui é um grande expoente dessa questão da adaptação do marxismo para a realidade latino-americana, é que a gente vê quanta dificuldade nós tivemos de fazer isso durante o século XX, porque figuras como Mariátegui, que ousaram fazer isso, né, com toda a genialidade dele, toda a intelectualidade dele, ele era professor, são poucos. A gente, muitas das vezes, quando pensa nessa questão, a gente aponta logo Mariátegui como um expoente disso. Por quê? Porque nós falhamos nisso. A esquerda no Brasil ela falhou em entender o nacionalismo revolucionário, entender a contradição nacionalismo burguês versus nacionalismo revolucionário, ela tem dificuldade de entender o que é política de frente, ela tem dificuldade de entender a limitação da sua localidade e, às vezes, passa a exigir que desperte uma fúria revolucionária que não existe naquele momento, só na cabeça daquele indivíduo, entendeu? Isso é uma construção que não é na internet somente, não é eu sentado aqui na minha cadeira, não é eu comendo e bebendo, que isso vai acontecer a partir de um processo de engajamento, de conscientização de massa, de luta, de organização, de avanço, de recuo, de luta, de avanço, de recuo, de luta, de vitórias e derrotas, e importante é que as derrotas sejam sempre pedagógicas. Quando a gente não tira ensinamento da derrota, ela vem de novo, e às vezes vem de maneira até mais avassaladora. Entendeu? Então, o debate hoje, aqui nessa aula aqui de hoje, nossa, nesse encontro, é a gente entender um pouquinho de América Latina. Entendeu? A gente precisa entender de América Latina, a gente precisa entender como é que a formação do nosso continente, uma formação violenta, de brutal expoliação, de destruição do meio ambiente. Para vocês verem, o primeiro desastre ecológico que se tem notícia, primeiro desastre ecológico que se tem notícia foi provocado pelos portugueses com a extração do pau-brasil no litoral brasileiro. Eles levaram todo o pau-brasil, tu pode ver que o nome do nosso país é pau-brasil, o nome do nosso país é Brasil, e nós temos o pau-brasil, e ninguém conhece o pau-brasil. A gente vê na rua, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, um monte de amendoeira. Amendoeira tem pra cacete. A amendoeira não é uma árvore nativa, ela foi trazida de Madagascar para o Brasil, entendeu? E tem amendoeira. No outro dia eu estava no Espírito Santo também, andei na praia e estava cheio de amendoeira. Então, porra, não sei aí na cidade de vocês, nos estados de vocês, mas como tem esse cacete dessa amendoeira? Como é que a gente tem amendoeira e não tem pau-brasil? Por quê? Os portugueses arrancaram o pau-brasil todo e os índios ajudando. Os índios não sabiam. Quando os índios perceberam que ao sumir da floresta sumiu comida, os índios se rebelaram contra os portugueses. Não, não vai levar madeira, não. E aí foram os primeiros conflitos, né? Os primeiros genocídios contra os índios acontecem nessa negativa dos índios de devastar a floresta para o Brasil, que eles já sabiam que a floresta era de onde vinha a caça,
a água, o alimento, a proteção. Então, ou seja, foi esse tipo de coisa que foi formando o nosso continente. O nosso continente. O nosso continente é um continente feito por estupros. O nosso continente é um continente feito por estupro. A Índia era estuprada, a negra era estuprada, e a branca, se fosse pobre, também era estuprada. Claro que não na intensidade que as índias e os negros. E aí logo a gente vai ter o cafuzo, o mameluco e todo esse Salve Darcy Ribeiro. Quando a gente vai ter esse povo brasileiro ele é violento, ele é individualista, ele não tem conexão com a natureza, ele olha a natureza, acha que pode destruir, pode arrebentar, que animal pode matar, bota passarinho na gaiola, derruba a árvore, quer que se foda, entendeu? Mas isso é uma coisa que 500 anos na nossa cabeça. 500 anos na nossa cabeça, dizendo assim, o homem desafiou a natureza. E desafiou a natureza é destruir a natureza e meter um asfalto. Pô, o homem não tem que desafiar a natureza, tem que viver em comum acordo com a natureza do mesmo jeito que as suas relações com outros povos. Mas não, o português chega aqui, o espanhol chega aqui, escraviza, mete a porrada, estupra, mata, espalha doença, conquista, saqueia, aliena. E quem traz essa cultura do machismo é a Igreja Católica, é a Bíblia. A Bíblia que cria o machismo. O machismo é criado na Bíblia. A Bíblia é que cria o machismo. E aqui na América Latina, esse machismo vai andar a passos largos. Por quê? Porque a Índia ela tinha liberdade de ação, não ficou pedindo para o marido para fazer as coisas, não. Fez o que ela queria. E se ela quisesse trocar de marido, ela podia. Entendeu? E não tinha essa de índio corno querer matar, não. A mesma coisa a mulher africana. A mulher africana era uma mulher livre. Inclusive, tinham reinos na África que tinha poliandria. Tinha poliandria. A mulher tinha vários homens, porque tinha escassez de mulher, por causa das intempéries da região. Então, a mulher poderia ter relação com vários homens. Poliandria, uma mulher casada com vários homens. Entendeu? E o português chega aqui, o espanhol quer normatizar tudo na base da pancada, do estupro, da violência, pondo religião. Então, isso precisa ser entendido. A gente precisa entender porque que no século XXI, tu olha aqui esse Brasil nosso, é tudo desorganizado, é tudo bagunçado, é tudo sujo. Por que nós somos tão liberais? Nós somos liberais com a limpeza, somos liberais com horário, somos liberais com o trânsito. Onde a gente pega o trânsito, transforma em selva, e vizinho brigando. A violência se tornou uma coisa que banal na América Latina. Nós nos tornamos inerentes a essa violência, né, por causa das condições que nós fomos submetidos, como é que a gente foi criado. E aí nós temos que entender essa formação. Eu começo colocando em voga essa obra aqui. Eu acho que essa obra aqui é fundamental para a gente abrir aí o nosso espaço aqui. Peraí. É a primeira obra que eu vou indicar aqui para a gente hoje. A Idade do Ouro, de José Martí. Entendeu? Esse livro é um livro dirigido para criança, um livro, podemos dizer que é um livro paradidático, né? É um livro pedagógico, onde que o Martí falava como se vive, né? É 1895, se eu não me engano, se eu estiver errado aí, vocês me corrijam aí. O Martí está falando desse momento, como é que era a sociedade antes e como é que era naquele momento. Né? Qual era a identidade aquela criança que estava nascendo ali em Cuba, mas esse livro é um livro que é um espelho para a América Latina, para aquela juventude, aquela criança latino-americana, ela precisava entender quais eram as origens dela, o antes, o agora, para ter uma perspectiva de futuro. Então, eu acho que esse livro é importantíssimo, importantíssimo para a gente entender a América Latina. Eu acho que esse livro eu sou fã de Martí, né? Martí é um cara que abolicionista, revolucionário, poeta, escritor, morreu na guerra. Eu, quando fui em Cuba, vi lá a bala, estava no museu, né?
a bala que matou Martí, tiraram lá na época, né? Está lá no museu, a bala que matou Martí, estava lá no Museu da Revolução, quando eu fui lá e vi. Então, o Martí é uma figura, tanto que o Fidel sempre falou. Fidel, marxista, primeiro eu sou martiniano. E ele cansou de falar, nossa revolução é uma revolução martiniana. E por onde você anda em Cuba tem um busto do Martí e as pessoas têm muito conhecimento, né, do papel da figura do José Martí. José Martí é um cara fantástico que é importantíssimo para a formação política nossa. O Martí não está distante do Brasil, né? Ah, vou ler o Martí, mas é uma realidade muito cubana, não tem nada a ver com negativo. Vai ler a Idade do Ouro, tu vai ver o Brasil. Claro que existem particularidades da colonização espanhola e da colonização portuguesa. É claro que existem particularidades é, do norte, da América Central, do Sul, existem essas particularidades, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é uma discussão política sobre a formação do nosso continente que obedeceu a um padrão único. Esse padrão colonizador de caráter extremamente extrativista, onde a população local foi tratada como lixo e que ela tinha que ser aculturada, mesmo sendo aculturada, ela ainda era tratada como ser de segunda categoria, e que você tinha resistências para isso. Que isso não foi de graça. O português, o espanhol não chegou aqui e falou: ah, é assim, acabou. E as pessoas aceitaram. Não, o pau quebrou. O pau quebrou e quebrou muito. Então, quebrou tanto que a gente tem dificuldade desses registros, porque os portugueses e os espanhóis muitas das vezes não registravam a luta dessa resistência, porque para eles era uma vergonha. Entendeu? Então, muita coisa ficou submersa pela história. Mas aquilo que nos foi trazido pelos estudos antropológicos, históricos, sociológicos, a gente vê que houve uma resistência, a resistência negra, índia, depois a cafusa, a mameluca, entendeu? Isso foi. E até que a gente vai chamar de burguesia crioula, até ela resistiu, já com protonacionalismo, entendeu? Até ela resistiu. Como nós tivemos aqui no Brasil uma série de figuras abolicionistas, né, brancos e negros, que faziam parte da corte, tinham privilégio, mas que não aceitavam a escravidão de jeito maneira e não se furtaram a se manifestar sobre isso. Inclusive, o Brasil teve uma série de revoltas, né? Abolicionistas, republicanas, até separatistas, mas todas elas contestando o poder da monarquia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender essa luta e trazer isso para o dia de hoje. Nós temos que entender por que o processo no Brasil é mais atrasado, porque o caos no Haiti, por que a Argentina, o peronismo continua tão forte, entendeu? Só que o nosso dever enquanto marxista é isso aí. O que é o marxismo? Eu não canso de lembrar isso a todos vocês. O marxismo é a análise crítica da sociedade. Se você vai olhar o Haiti, vai ver briga de gangue, vai falar assim, ah, tudo é briga de gangue, não tem nada a ver com a gente, essa porra para lá, tá fudido. Não vai conseguir mudar aquela sociedade se tentar achar que o processo é pasteurizado. Aqui na Argentina não tem jeito, esse peronismo dos Kirchner, sair. Se achar que vai pegar o processo, vai jogar fora, vai ficar esperando uma revolução marxista-leninista cair do céu, não vai cair. Se não trabalhar, não vai cair. Entendeu? E aí, para você trabalhar, tu tem que estar inserido no povo. Para estar inserido no povo, tem que conhecer o povo. Aí tu vai chegar numa favela daquela lá em Buenos Aires, para fazer um trabalho, vai falar mal do Perón, falar mal da Cristina, já não começa o trabalho. Entendeu? Você tem que pegar a Cristina e, a partir dela, ir trabalhando. Ó, você, Cristina, é companheirona, gente boa, mas a gente precisa avançar. E vamos avançando. Esse é o problema do trosco, dessas seitas trosca. Ninguém presta, todo mundo está errado, eles são o baluarte da, 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 da certeza e eles têm a receita de bolo. Só ler lá o livro do Barbicha que está tudo resolvido. É assim. Nós vimos que esse tipo de trotskismo pode ser que surja um outro aí, bacana. Até agora não vi. Esse tipo de trotskismo não levou a lugar nenhum.
nos levou a ter dificuldade de entendermos a América Latina, o nacionalismo revolucionário e o imperialismo. A dificuldade dessa turma é entender isso. Setores dessa esquerda nossa não conseguem entender o imperialismo, não conseguem entender. E aí você vê que o Getúlio Vargas, em 54, se matou falando de imperialismo. O Getúlio, aquele cara anticomunista, reacionário, é, autoritário, aquele cara sai de 45 para 54 se colocando como anti-imperialista e reclamando da expoliação do Brasil. Ou seja, até o Getúlio aprendeu. Né? Falar em Getúlio, quem ainda não comprou, por favor, o Exército Vermelho na mira de Vargas, vamos com tudo, hein? R$ 70 com frete grátis para todo o Brasil. Vamos embora. Mete bronca aí, que aqui também tem bastante coisa sobre a América Latina, no contexto da guerra. Vocês vão ver aqui questão do Cone Sul. Então, há uma ausência na formação política do brasileiro, desse brasileiro de esquerda, em discutir a América Latina. Por que eu digo isso? O PT não discutiu a América Latina, sua formação. Apesar que o PT, historicamente, sempre foi solidário a Cuba, sempre foi solidário à Revolução Nicaragüense, isso pode mentir, entendeu? Mas a questão de discutir a América Latina, de entender outros processos, não, isso não tem. Por isso que há um sectaria muito grande das esquerdas no Brasil de entender o Sendero Luminoso. Porque o Sendero Luminoso é um movimento que ele tem muita certeza daquilo que ele estava fazendo. Eles tinham muita certeza. E, algumas vezes, foram sectários também. Né? E esse sectarismo os afastou de fazer algumas análises que poderiam ser importantes com a questão do recuo. Estou falando na questão militar, mais na questão militar e social, não na questão política. Quem quiser ver, tem 2 lives aqui sobre o Sendero Luminoso. Uma que eu fiz ao vivo, vai lá no ao vivo, e outra gravada, parte 1 e parte 2, que a gente discute isso. Então, essa esquerda não entendeu o Sendero, tem raiva do Sendero. Bom, você pode até ter bronca do Sendero, mas tu não pode deixar de apoiar o Sendero. Tu não pode falar o seguinte, caralho, o Sendero teve uma luta do caralho. Esses caras, porra, fizeram o imperialismo tremer, fizeram até o Washington tremer. Enquanto você não entender isso, mesmo você concordando com os métodos do Sendero ou não, pô, tu não vai construir unidade. Porque unidade é só com quem concorda contigo, então, fudido. E isso é uma coisa do trouxa. E isso é uma coisa também do companheiro e da companheira de esquerda que não tem consciência da América Latina, de entender a América Latina. Então, o livro A Idade do Ouro, eu acho que ele é um livro assim basilar, né? É uma leitura bem introdutória, o livrinho é bem barato, bem gostoso de ler, se situa no Martí, situa o ano que foi escrito, e percebe que ele desde já estava preocupado com as crianças, ou seja, com a formação de base, com conscientização de base. Porque quem é que, no final do século XIX, estava preocupado em escrever livro para criança? Quem? Então, quando você lá está preocupado em escrever isso para criança, é que tu tem a certeza que tu está querendo discutir o quê? Futuro. Tu quer trabalhar com a conscientização de massa, cara. Entendeu? Então, um cara desse está anos-luz na nossa frente. Está numa vanguarda do caralho. Esse cara tem que ser lido, entendido, até quem não gostar, criticar. Outro livro que eu deixo aqui já como parâmetro. Fundamental. Fundamental. Simão Bolívar. Não dá para estudar a América Latina sem conhecer Bolívar. Esse livrinho aqui, Carta da Jamaica, o que esse livro trata? Esse livro trata dos ensaios do pensamento do Bolívar já para criar a grande confederação, né? De criar a Gran Colômbia, né? A Pátria Grande movimento, que seria que iria unir toda a América Latina, toda a América Hispânica. Nessa carta, nesse livro, A Carta da Jamaica, ele exclui os Estados Unidos, ele exclui o Haiti por conta da França e exclui o Brasil por ser língua portuguesa.
mas ele faz ali, né, todo o arcabouço para se criar um grande continente, um grande país, né, de irmãos ligados o quê? Pela dor do colonialismo, pela exploração, e que só poderiam superar as suas adversidades se tivessem juntos, porque eram filhos do mesmo problema. Então, quando você vai lá e lê o Martí, com a Idade do Ouro, o que ele está escrevendo ali, chamando atenção para o que é e o que foi, e aí você vai lá e lê a Carta da Jamaica, um chamado pela unidade, né, uma unidade latino-americana já que o Bolívar quer forjar. Porra, tu já tem meio mundo, tu já avançou aí 300 anos nessa discussão. Tu sai lá de 1500, vem parar em 1800. Tu avançou 300 anos nessa discussão da América Latina. São livros pequenos, simples, baratos. Acho que acha todos dois em PDF para baixar, entendeu? Uma leitura gostosa, importantíssimo para você ver como é que José Martí e Bolívar estavam já numa vanguarda. Estavam lá esses caras já estavam lá na frente dos troscos de hoje. Entendeu? Por quê? Porque os caras estão discutindo outra parada. Os caras estão discutindo imperialismo, estão discutindo colonialismo, estão discutindo unidade, estão discutindo plano de ação, estão discutindo reação ao colonialismo e ao imperialismo. Ou seja, isso é importantíssimo para a gente entender a América Latina, porque no escrito dessas duas figuras, nesses dois livros, há a avaliação da realidade que nos constituiu, que nos trouxe até essa situação. E, obviamente, não podemos deixar, e aí eu acho que é a cereja do bolo, porque aí você vai lá ler a Idade do Ouro do Martí. Tu tem ideia desse antes, depois do legado dessa dualidade, você entender as transformações que a América espanhola, né, a América Latina como um todo, estava passando, entrando no século XX. Né, já começando o seu processo de industrialização, o imperialismo batendo pesado, os Estados Unidos se afirmando como uma potência continental, entendeu? O Martí escreve, né, já sobre a sombra da emenda Platt, da ideia de anexar Cuba, de Guantánamo, ou seja, de que Cuba ia ser uma estrela na bandeira americana, o direito americano estadunidense de intervir ali na América Central e no Caribe, como se aquilo ali fosse dele, a expansão da United Fruit Company. Aqui no Brasil, o United Fruit Company, leia-se Que Bom. Sorvete Que Bom era da antiga United Fruit Company. Poder de uma empresa privada que se tornou um Estado. A United Fruit Company ela era mais rica do que a Guatemala, do que El Salvador, do que a Nicarágua, e nesses países ela criou as milícias rurais, criou os esquadrões da morte, criou os contra-revolucionários, alimentou toda a reação e bancou os governos canalha. Uma empresa estadunidense fez tudo isso, uma empresa privada fez tudo isso. Né? E era uma empresa de fruta, não era nem uma empresa. Eles estão reclamando do grupo Wagner, eles tinham que reclamar da United Fruit Company, que matou. Na conta da United Fruit Company, tem que fazer uma conta aí que deve ter milhares de mortes na conta da United Fruit Company. O grupo Wagner não matou isso tudo ainda não. Entendeu? E a maioria que morreu lá na mão do grupo Wagner era de fascista. Então, ele, antes que venha com essa história de criticar o grupo Wagner, eles que fiquem de olho lá na história da United Fruit. Essa carga do escrito do Martí. Aí tu vê o Bolívar, o cara que combateu o colonialismo, que enfrentou a coroa espanhola, enfrentou os seus fantoches aqui, percebeu, conheceu como é que cada processo foi tomando uma dinâmica particular, San Martín na Argentina, o Higgs no Chile, Sucre na Bolívia, como é que isso vai tomando dinâmicas particulares, entendeu? A questão do Toussaint de Louverçan lá no Haiti, que ele tinha um olhar particular com isso, né? A visão que ele tinha do Brasil, de excluir o Brasil, que o Brasil não tinha nada a ver porque era de língua portuguesa, entendeu?
E isso tem que ser percebido, isso tem que ser, tem que entender. Vai falar para mim, porra, eu li para caralho Marx, o Engels, mas tu mora onde, cidadão? Mora no Brasil. E leu o José Martí? Não. Leu Bolívar? Não. Não leu nem esses documentos básicos, que estão simples? Não, não li, por favor. Lê isso para você poder pegar tudo aquilo que tu leu, no Lenin, no Marx, no Engels, no Mao, no Stalin, poder aplicar aqui. Senão a tua aplicação vai ser vazia, senão você vai ficar no campo do etéreo, da fantasia. Aí quando a coisa dá errado, tu não consegue entender, porque dá errado, desbunda. Não vou tentar mais não, vou cuidar da minha vida, vou ficar rico. Vou virar coach de influencer. Pronto. Bom, aí fica rico e tchau. Entendeu? Então não dá. A gente tem que entender isso. Então eu acho que para fechar aí essa indicação, é esse livro aqui que eu acho fundamental. Fundamental no que tange a América Latina. Fundamental. Aqui, ó. Sete ensaios da realidade peruana. Já falei dele aqui, José Carlos Mariátegui. Fundamental ler esse livro. Acha esse livro baratinho aí, da expressão popular, mas também acha uns modelos mais velhos na estante virtual, baratinho. Compre esse livro. Aí vamos falar assim, pô, João, mas é muito da realidade peruana. Leia que você vai se identificar. O livro continua atual. Passado 100 anos, continua atualíssimo. O livro é atualíssimo. E não, a realidade é peruana, mas a similaridade é sul-americana, é latino-americana. É impossível você ler esse livro e não encontrar o Brasil e o Brasil de hoje. A América Latina de hoje, a América do Sul de hoje. Importantíssimo ler esse livro do Mariátegui. Importantíssimo. Entendeu? Eu acho que esses três livros compõem aí uma tríade para a gente introduzir o nosso debate, o nosso marxismo-leninismo para a América Latina. Eu acho que isso é fundamental, nós precisamos entender isso aí, ler essa turma. Claro que existem muitos outros livros, vocês podem, João, no lugar desse eu prefiro aquele, no lugar do outro eu prefiro aquele outro. Sinta-se à vontade, entendeu? Isso aqui não estou aqui para doutrinar ninguém, isso aqui é uma troca. Entendeu? Nós estamos aqui nesse espaço de livre vontade, de livre e espontânea vontade, para a gente trocar. Eu tenho algumas informações, estou oferecendo para vocês. Essa informação é pública, vai ficar no YouTube para todo mundo. Quem acha que é legal, pega. Quem não acha, ignora. Quem quiser mandar um comentário, eu respondo. João, gostei da obra tal, gostei da obra tal, gostei da obra tal. Show. Mete bronca, vamos embora. Eu quero dialogar sobre a obra, vamos começar. Entendeu? Ó, like, rebenta no like isso aqui tem que voar. Se você que está vendo isso não deu like, vai aí no dedinho agora, pá, rebenta essa parada no like aqui, por favor, porque isso é que é a química da coisa, isso tem que avançar. Entendeu? Isso tem que avançar porque está monetizado e está avançado porque tem uma discussão interessante que a gente tem que fazer voar. Entendeu? Vai que chega muita gente boa aí, isso contribui para as pessoas se organizarem e dar um fruto legal. Entendeu? Então, vamos embora, vamos arrebentar isso aí e vamos cair dentro disso aí no like. Bom, fechando um pouco essa questão da América Latina, a partir dessas três obras, repito, são obras de baixo custo, se bobear, acha tudo em PDF, tudo em língua portuguesa. Se for comprar, quiser ter o livro, na estante virtual vai achar baratinho. Eu tenho eles aqui fisicamente, são bem baratinhos também. A Carta da Jamaica, uma vez aqui, o consulado da Venezuela editou e nós distribuímos isso aí. Eu tinha centenas de cartas da Jamaica, entendeu? Eu só devo ter uma hoje. Se fosse naquela época que o consulado que parou aqui, o consulado não está funcionando porque ainda não retomamos as relações, parece que retorna agora essa semana, e assim que o cônsul viesse, for meu amigo Edgar de volta, a primeira coisa que eu vou dar ideia para ele, Edgar,
vamos reeditar as cartas da Jamaica baratinho, que aí eu pego lá uma caixa lá com 200 daquilo lá e a gente arma um esquema aqui de eu mandar para todo mundo. Entendeu? Lá o consulado tinha porte, aquele negócio do correio porte pago, a gente faz um cadastro aqui e eu mando o consulado despachar. Hoje não existe essa possibilidade, mas se o Edgar voltar, eu armo isso com ele, porque já foi assim. Antes a gente dava o endereço, o consulado mandava a carta da Jamaica. Mas como isso hoje não é possível, tu vai aí, baixa em PDF, aí deve ter, ou compra na estante virtual, que é um documento importantíssimo. Eu duvido que vão ler esses 3 livros e não vão gostar. Impossível, impossível. São livros que te fazem uma reflexão muito grande. Bom, deixa eu dar um outro alô aqui, ó. Quem ainda não comprou, paga para ver e compra. Compra que é muito bacana. Aqui, ó, que são as placas que eu vendo aqui, históricas, entendeu? São placas históricas. Aqui, nessa coluna, estão as placas da Grande Guerra Patriótica, todas em russo. Começa ali de Berlim, 1945 quilômetros, tá aqui Leningrado, Stalingrado, Kursk, Moscou, Sebastopol e CCCP, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As outras são todas réplicas das cidades, né? Pyongyang, Beijing, cidade de Ho Chi Minh e Jerusalém. São placas de PVC, impressas em alta definição, elas medem 40 por 15 e você pode aficionar, é muito bonita. Quem não comprou ainda, compra que vai gostar. E finalizo aqui, ó, Enciclopédia Guerras e Revoluções. Quem não tem, corre que isso aqui está acabando e vai ter gente que vai chorar. Porra, não comprei. Custa R$ 100 esses 3 livros aqui, ó. 3 livros por R$ 100. Frete grátis para a região sul e sudeste. Esses 3 livros junto tem mais de 1,250 kg de peso. São mais de 1.400 páginas. Fantástico, fantástico. Uma grande enciclopédia. Bom, o, o, o Exército Vermelho na Mira de Vargas está aqui. Já falei com vocês. Mete bronca aí, dá essa força. Bom, a gente vai ter a formação política 4 e nós vamos caminhando. Ainda sobre a América Latina, a gente vai visitar outras grandes figuras, entendeu? Darcy Ribeiro, Fidel Castro, Che Guevara, Manuel Marulanda Vélez, todo mundo que deu alguma contribuição para a América Latina. E eu tenho aqui, a gente vai encaixar aqui para bater um papão e vai indicando obra e vai batendo um papo e vamos falar dos processos de luta na América Latina, de resistência, entendeu? Isso é primordial. Não vou me furtar isso. Agora, é importante que a gente tenha um rumo. E o rumo é a gente dominar alguns conceitos, entendeu? Eu vou bater pesado nessa questão do imperialismo, do nacionalismo, da formação da América Latina e, óbvio, respeitando os clássicos. A gente tem que entender lá a contribuição do Marx, do Engels, do Lenin, que não está preso só a isso, né? Todo o cabedal de conceitos e de conteúdo que trouxe o materialismo científico à baile e que é a teoria do proletariado, que é a teoria capaz de nos levar a romper os grilhões, isso aí vai estar aqui com a gente. A gente vai fazendo devagarzinho, vai estar aqui com a gente, não vou me furtar, não. Indico o livro para quem quer comprar, eu acho bacana. Eu sei que hoje em dia tem a questão do espaço, também tem a questão da grana, o livro não está barato, mas quem quiser ter, eu indico o livro, mas isso também pode ser procurado em PDF. Na medida do possível, eu vou botando lá no Telegram. Quem não está no Telegram ainda vai lá, canal Guerra Patriótica. Toda semana eu boto alguma obra lá, mando em PDF, algum livro, alguma coisa que tenha a ver com a nossa discussão e também mando uma série de informações e notícias. Tem diferença entre informação e notícia. Depois a gente vai conversar ainda mais sobre guerra híbrida e vamos entender como é que não pode misturar informação com notícia. Não podemos mesmo. Deixa o like aí, não deixa de dar like nessa girigonça aí, bastante like, bastante like. Quem puder se torna assinante do canal, entendeu? Me ajuda aqui muito. Quem não puder, tá aqui, ó. Esse aqui é o Pix aqui,
para me dar uma força aí, para ajudar no trabalho. Nós vamos entrar aí numa nova fase de produção de vídeos curtos, TikTok para short. Vamos falar de guerra para caramba. Eu estou com os vídeos aqui, os assinantes do canal exclusivo sobre a guerra patriótica. Quem puder, confere lá, ajuda aí, entendeu? Ajuda aqui com o superchat, ajuda aqui com o sticker. Qualquer R$ 1 vai ajudando. Não tem problema. Ah, professor, eu estou caído, não tem problema. Ah, eu não posso dar com nada. Também, meu pai, não tem problema. Vamos junto, vamos na onda. Já que nós estamos nas ondas, vamos na onda, entendeu? Quiser dar uma força, esse aqui é o Pix. Por quê? A gente tem que avançar nessa discussão, né? E sempre relativizar a América Latina com a luta do socialismo. O socialismo está presente na América Latina, só que nós temos componentes particulares no que tange a América Latina também, em que a gente não pode se furtar a conhecer, a despeito de só achar que o socialismo na América Latina vai surgir apenas de uma discussão única, que seja a discussão do marxismo-leninismo. Não façam isso. Isso é um sectarismo que pode nos levar a um processo de mais atraso. A gente tem outras discussões laterais que a gente pode aglutinar na América Latina e trazer para a luta do socialismo. Entendeu? Preste atenção que o processo que o Fidel intimou em Cuba, ele não falou em socialismo, entendeu? Ele falou na luta do nacionalismo revolucionário, uma luta martiniana. Prestem atenção em Sandino, entendeu? Preste atenção em Farabundo Martí, entendeu? Farabundo Martí foi fantástico nisso também, de querer organizar os camponeses. Zapata e Pancho Villa também foram pessoas que tinham massa. Ah, mas João, faltou o materialismo científico para que a luta avançasse. Tudo bem. Aí, quando você tem povo organizado e o caralho, aí tu pode vir com o marxismo-leninismo da maneira que a gente entende. Agora, na América Latina, você tem outras abordagens iniciais para você juntar gente, juntar povo e meter bronca, entendeu? Que não seja, no primeiro momento, o socialismo. A gente pode falar de socialismo, a gente pode trabalhar de maneira próxima do socialismo num primeiro estágio. E depois que a gente tem massa, a gente chama essa turma para discutir a teoria. Mas primeiro a gente tem que introduzir o povo na luta. Sem povo na luta, a gente não vai para lugar nenhum. Como dizia o Marighella, o segredo da vitória é o povo. Bom, livro Aço Vermelho já está na mão da diagramadora. Minha querida Gabriela já está diagramando. E o tempo que eu falava com vocês aqui, o meu amigo Brito já mandou a capa do livro. A capa do livro já está praticamente pronta. Vou dar uma palhinha aqui hoje, ó. Aqui, ó. Capa do livro é mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Palhinha para quem vai assistir a live hoje. Entendeu? É essa daí. É essa daí. Essa vai ser a capa do Aço Vermelho. E é com ela que nós vamos para a vitória. Entendeu? Deixa eu só mandar aqui um negócio aqui. Bom, o que é que a gente precisa acertar? Tem live essa semana, 2 lives aí boas para a gente arrebentar. Quem não assistiu a última live ainda do conceito chinês, do novíssimo conceito estratégico chinês, o desacoplamento, já está aqui no ar. Para os assinantes do canal, quem ainda não viu, a última live fala sobre os tanques soviéticos, sobre os blindados soviéticos. Confere lá. Aquele que puder assinar o canal, dar uma força, dá uma conferida lá. Quem puder, manda o Pix da ajuda aí, o Pix do Socorro Vermelho, para a gente continuar com o trabalho aí. O material está aí. Eu espero que vocês façam um bom uso disso, espero que vocês gostem da leitura, espero que elas sejam libertadoras para vocês, como foi para mim, e qualquer dúvida sobre qualquer uma dessa obra, quiser debater, quiser aprofundar, manda uma mensagem aí. Pô, João, olha aqui, estou com uma dúvida disso aqui na Idade do Ouro, estou com uma dúvida disso aqui no Sete Ensaios, estou com uma dúvida disso aqui na Carta da Jamaica. Estou à disposição. Inclusive, só rapidinho sobre a Carta da Jamaica, ela é um documento fantástico. Primeiro, que ela já vai sinalizar os anseios do Bolívar, olha só, os anseios do Bolívar
com a gatunagem, com o olho grande, com a fome dos europeus e dos Estados Unidos para com a América Latina, no momento que o Império Espanhol estava ficando decadente. Entendeu? Então, o Bolívar já está observando isso. O Bolívar, de maneira privilegiada, ele foi vendo a transformação do colonialismo em imperialismo. Entendeu? Ele percebe isso por causa da sagacidade. Bom, urra! Estamos nas ondas, rebenta aqui no like, não deixa de dar like. Pelo amor de Deus, assistiu, dá like. Começa aqui, já dá logo like, tá bom? Forte abraço aí a todos, obrigado, urra!